Alô pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Eu queria falar aqui um pouco da palavra de Deus, onde Jesus acalma a tempestade. Vamos lá. O milagre em que Jesus acalma a tempestade está registrado nos 3 evangelhos sinóticos entre Mateus, Marcos e Lucas. Esse milagre revela, de uma forma maravilhosa, a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo pode se estender sobre todas as coisas. Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus pode acalmar a tempestade simplesmente porque Ele é Deus. Jesus pode acalmar sua tribulação, sua tempestade que você está passando. Sabe que Ele sempre vai estar com você em qualquer momento, em qualquer situação. Vamos lá. Quando Jesus acalmou a tempestade? Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos no barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que seguiam e curando muitos doentes no lado ocidental do mar. Então, no final da tarde, ele entrou num barco de pesca, acompanhado de seus discípulos, e lhes ordenou que partissem para o outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis, uma área em que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, mas foi também ali, do outro lado do lago, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser libertado, onde está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 39. Ao cenário em que Jesus acalmou a tempestade. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades repentinas são características naquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 km de comprimento e 14 km de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então, facilmente essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. É também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altura. Resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Em condições normais, as águas do mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos.
Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles, e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores. Mesmo nos dias atuais, as embarcações motorizadas evitam navegar no mar da Galileia durante uma tempestade. Aí vamos lá, aqui. Jesus acalma a tempestade e revela sua soberania. Enquanto Jesus Cristo dormia tranquilamente sobre uma almofada na popa da pequena embarcação, os discípulos lutavam com seus remos e leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundações a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? Isso está escrito lá em Marcos capítulo 8, versículo 38. Nessa mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Saiba que Jesus pode acalmar sua tempestade em qualquer momento, basta você pedir a Ele. Nessa mesma hora, após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Está escrito lá em Lucas capítulo 8, versículo 25. Perplexos, aterrorizados e maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está escrito lá em Marcos capítulo 4, versículo 41. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou fazer no máximo 5 vídeos dessa palavra onde Jesus acalma o mar, tá bom? Fique com Deus. Que esse primeiro vídeo venha abrir a mente de vocês, que a gente venha na maior precisão que nós tiver, a gente venha procurar Jesus, saber que Ele está no nosso barco e não se abalar com qualquer coisa, porque sabemos que Jesus está com nós o tempo todo e todo o tempo, tá bom? A paz do Senhor a todos, amém.